está escrito logos, e que alguém no latim traduziu para verbo, e quando for traduzir para o português por verbo, fica um pouco sem sentido, não é verdade?
Jesus é a palavra, queridos. E todas as vezes que nós nos encontramos num lugar como esse, para reunir, para ouvir a palavra, eu queria dizer que as crianças têm a salinha, as crianças podem ir. Deus abençoe as crianças. A Bíblia diz: deixe vir as minhas crianças, porque como elas, dos tais é o reino de Deus. Amém? No final, vou estar orando pelas crianças. Amém? Nós vamos voltar aqui com a palavra. Vai ser bem baixinho. E eu entendi de uma forma bem simples que Deus, Ele nos cura e nos santifica através da palavra. E esse texto de Lucas, capítulo 8, fala do poder de uma semente, do poder de uma palavra. Porque a palavra tem o poder de fazer algumas coisas. Você está vendo o que está acontecendo no Brasil? Nós estamos ouvindo vozes aí, não é verdade? Mas quantas vezes nós sofremos por ouvir vozes erradas? Ou quantas vezes nós sofremos porque roubaram a palavra de nós? É por isso que o Senhor Jesus, Ele se tornou a palavra viva. Ele se tornou aquilo que nós deveríamos ver e antes só líamos. Porque Ele é modelo para nós. Ele se tornou Senhor de toda a terra, porque Ele justificou através da palavra quem Ele era. Ele era o Messias, o Senhor de toda a terra. E o texto que fala sobre isso é o primeiro capítulo de João. E essa palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e sem ela nada teria sido feito. Ela precisava estar lá. E a palavra se fez. O que fez? Se fez carne, se tornou uma pessoa e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como a glória do Pai. Talvez isso hoje não entenda você. Não sei se eu estou sendo problema. Bom, Otávio sempre fala assim: seja mais raso para o povo entender. Eu faço o máximo para ser entendido, né? Eu lembro que uma vez eu vim aqui, a esposa dele veio na festa de Pentecoste. Eu comecei a falar uma função de coisa do hebraico, aí eu pode pastor, deu confusão todo mundo. Eu falei: poxa, prometo que eu não vou fazer mais isso. Essas coisas a gente tem que falar com algumas pessoas, né? Vai aqui, então fala: não entendi nada. Não é você bem específico. Quando Jesus veio à terra, ele veio cumprir esse. Agora já tiraram. Esse texto que a gente acabou de ver, nos libertar do pecado, libertar da angústia, porque ele veio plantar dentro de nós a palavra. E esse texto de Lucas 8, eu queria que você abrisse agora, com você bem rápido. Não precisa falar muito. Acho que o Senhor já falou com você hoje. Amém? Amém. Quando eu estou reunindo com os irmãos, às vezes os irmãos vêm muito falar aleluia, aleluia. Né? Aleluia significa louvar a Ele. Quem? E a Deus. Louvar o Eterno. Então todas as vezes que você fala aleluia ou aleluia, você está dizendo: louvado seja Deus. Louvado seja aquele que está sentado no trono. Você está devolvendo para Ele a glória que Ele manifestou para você. Porque quando nós encontramos Jesus, nós encontramos a maior riqueza da nossa vida. Yeshua é Deus salvará, ou Deus salva, ou salvação. Né? Nós não entendemos a profundidade dessa palavra. É por isso que hoje nós estamos aqui. Para que a palavra entre dentro de nós como semente produza fruto. Vamos ler, queridos, Lucas capítulo 8. Depois eu vou terminar lá com Marcos. Versículo 4. Nós vamos ler até o 15. Queria que você acompanhasse a sua Bíblia. Uma vez um irmão chegou para mim e falou: qual seria a melhor tradução da Bíblia? Porque nós temos muitas traduções, não é verdade? Porque às vezes as traduções realmente atrapalham. E agora eu quero que você ponha Lucas ali, meu filho. Glória a Deus na sua vida. Ponha Lucas ali, Lucas capítulo 8. Eu disse para ele que procura uma Bíblia revista e atualizada. Né? Porque nós não temos nenhuma Bíblia, irmãos, que traduza realmente a essência do que é o original. Não temos. Ok? O irmão veio conversar comigo, eu falei assim: irmão, todas as nossas Bíblias são traduzidas em inglês. Todas elas, sem exceção. Nenhuma do original.
Mas nós temos que aprender a essência. A essência desse texto é de que a semente, mais especificamente, a semente é a palavra de Deus. Você pode dizer para o irmão que está do lado, a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai produzir em nós frutos. Amém? Ela deve produzir. Por muito tempo eu aprendi, errado, que produzir frutos é ganhar vidas para Jesus. Não é não, queridos. Produzir frutos é mudança de caráter. É quando eu me torno uma pessoa, cada dia, pela misericórdia de Deus, santo. Alguém aqui pode santificar? Não. Alguém pode produzir a santidade dele? Não. É pela graça e misericórdia de Deus que eu me torno santo. Por isso, então, se você pecou, só fala assim: Senhor, me perdoa. Então você não fica mais santo. Se remenda essa palavra. Versículo 1 diz, versículo 4: E ajuntando-se Jesus, uma grande multidão veio ter com ele em todas as cidades, e ele começou a falar por meio de parábolas. E ele disse: um semeador saiu a semear, e a sua semente, enquanto ele semeava, caiu alguma no caminho e foi pisada, e as aves do céu comeram. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois não tinha umidade. Na vida de vocês está assim também? Não tinha umidade? Não tinha água, hein? E outra caiu entre os espinhos e cresceu, mas com ela os espinhos que sufocaram. Mas outra caiu em boa terra e nasceu e produziu fruto. Amém? 100 por 1. E dizendo eles essas coisas, clamou dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando você ouvir essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok? Mas nós podemos dizer também no português: quem tem ouvidos para ouvir, escute. Não é verdade? Então eu quero dizer uma verdade aqui: escutar é diferente de ouvir. Então eu não estou aqui falando algo para você escutar, eu estou falando algo para você ouvir. E escutar pode entrar. Existe um termo que era usado na época de Jesus, que era chamado ouvido de mercador. O que é ouvido de mercador? Você está lá nos Estados Unidos e você é brasileiro, E você está ali desembarcando o barco ali no estaleiro, e você está ouvindo lá francês e inglês. Você está entendendo o quê? Nada. Então entra aqui e sai aqui. Escutar é isso. Às vezes você está escutando um burburinho, mas quando Deus fala conosco, Ele está falando: ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nosso ouvido não foi para escutar, foi para ouvir. Ou seja, para a palavra entrar em nós. E nós vamos ver isso aqui agora. A partir do versículo 10, Jesus começa a dizer o seguinte: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, ou seja, a multidão que não entendia, por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí Jesus começa a explicar: esta, pois, é a parábola. Esta é, pois, a parábola. A semente é o que, irmãos? É a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, e depois vem o diabo e tira do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Está assim na sua Bíblia? Quantos assim estão assim na mesma Bíblia? Amém. Olha só como é que é interessante isso aqui. Tira do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria, mas não têm raiz e apenas creem por algum tempo. E no tempo da tentação se desviam. E aos que caíram entre os espinhos, esses são os que ouviram e, indo adiante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E ao que caiu em boa terra, esses são os que ouviram a palavra, conservam com o coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Deixa eu só ler aqui em Marcos, que está escrito, só para a gente dar uma enriquecida aqui. Ele diz o seguinte: os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas não dão ouvido. Então
recebe a semente nos pedregais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, mas não tem raiz em si mesmo, e antes são temporãos. Olha o que Marcos diz. Depois sobrevive a tribulação ou perseguição por causa da palavra, eles se escandalizam. A diferença de Marcos para Lucas é que Marcos era discípulo de Paulo, o nome dele era João Marcos. Na verdade, Marcos é o nome grego dele, né? O nome dele era Yohanan, ele era hebreu. Mas uma coisa interessante é que ele fala que esses se escandalizaram. Pode alguém se escandalizar com a palavra? Nós vamos ver que hoje pode. Terceiro, os que recebem, mas ficam nos espinhos e os cuidados do mundo, os enganos das riquezas e as ambições das outras coisas. Entretanto, a sua palavra ela fica em frutífera e termina dizendo que aquela que pariu em boa terra frutificou. Amém? Então, irmãos, eu quero ser breve naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Primeira coisa, primeira verdade que nós vamos aprender hoje aqui é de que Deus liberou para nós a palavra. Ninguém hoje no mundo que nós conhecemos pode dizer que não conhece a palavra. A internet está aí, a televisão está aí, os meios de comunicação, temos assim mais de 500 versões da Bíblia, temos dicionários, aí ó, a palavra está aí. E a Bíblia diz que o Senhor saiu a semear, ou seja, Ele lançou essa semente. O que é interessante é que a parábola do semeador, ela não é só para aquele tempo. Nós vemos que hoje ela se cumpre da mesma forma. A todo tempo nós vamos ver esses três aspectos querendo roubar de nós a palavra. Nós vamos ver Satanás querendo roubar. Nós vamos ver o nosso coração resistindo à palavra. E nós vamos ver o mundo. Talvez você nunca tenha ouvido dessa maneira que eu estou falando, que hoje eu não quero aqui acusar de como é seu coração, porque eu quero dizer com toda certeza absoluta que você que está aqui, você é uma terra boa. Eu vou repetir, que você não acreditou também. Você é uma terra boa. Então, muitos pastores já pregaram essa palavra, dizendo: não, você qual é a terra, você é de pedra, aí eu quero se arrebentar, eu sou duro. Não, receba essa identidade para você. Você é filho de Deus, você é Israel de Deus, você foi comprado, você foi regenerado, você foi justificado. Mas esses aspectos aqui que Jesus fala, eles existem até hoje. Porque a todo tempo nós vamos ver que às vezes nós estamos na beira do caminho e a palavra fica só na beira. Satanás tem tentado roubar de você. É por isso que a Bíblia diz que do coração procedem as fontes de vida, porque procedem tanto para a vida quanto para a morte. Correto, querido? Não é isso que diz a palavra de Deus? Nós vamos ler Provérbios dizendo essas coisas. Nós vamos ver Eclesiastes, como o irmão Reinaldo falou assim, que o coração é desesperadamente corrupto, ele procura a corrupção. Eu estou feliz hoje aqui, você está dando mais gente lá na grupo de oração, que é na igreja do domingo. Sinal que a gente não é crente domingueiro, né? A gente procura ser toda semana. Né, Ramiro? E nessa semana a palavra que o Senhor trouxe lá no nosso meio, lá foi 15 minutos. Teve uns 7 ou 8 irmãos que falou, mas quando chegou no Davi abriu a boca e falou uma palavra de Deus. Toda vez ele fala. A Manu, que é a esposa do Otávio, que tocou, filha do Otávio, que tocou o teclado, que está lá dentro, que tem dificuldades, porque é uma filha especial, vocês sabem, vocês viram aqui, abriu a boca para falar o testemunho, e foi aquela liberação de unção sobre nós, pela palavra. Né, Cláudio? Também, irmão, foi usado para falar. Ou seja, queridos, a palavra está a todo momento nos rodeando. O que Deus quer nos ensinar hoje aqui, queridos, é que essas sementes, elas têm um fim específico. Em Marcos, quero ler rápido aqui, e foi a palavra que eu li no começo aqui, em Marcos capítulo 4, versículo 28, ele diz o seguinte: porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva. Vou mostrar para vocês o que é erva. Erva é daqui para baixo. Da minha mão para baixo é erva.
depois a espiga, é esse negócio aqui em cima, e depois o grão cheio na espiga, que é o trigo. E quando o fruto está pronto, vem a ceifa. O que é essa palavra? Irmãos, vai vir um dia que o Senhor vai vir nos escolher aqui, e nós vamos ser achados com frutos. Nós somos trigos, porque a Bíblia diz que se o trigo for ser depositado na terra, não morrer, ele fica só, mas quando ele morre, ele dá muitos frutos. Eu pergunto a você, quem é esse trigo? Esse trigo é o próprio Senhor Jesus. É a palavra que está agindo dentro de nós, que está em nós. Uma vez uma irmã preocupada com um irmão, né, que tinha se desviado, tinha voltado para o mundo. Ela veio abordar, pastor, por que isso acontece? Eu falei, queridos, porque nós precisamos de experiência. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, mas a Bíblia diz que todo que procura acha. Está aberta. Irmãos, eu não me preocupo com os enganos, porque eu já fui muito enganado. Irmãos, eu já dei tudo quanto é lindo, vocês imaginam. Eu, quando fiz hebraico, eu quase pirei. Por quê? Porque eu fui profundamente, eu fui lá. Eu já estava vestindo que falei isso com o irmão Azé, que se apaixona também. Talite, e aí eu entendi que Jesus, ele rompeu as tradições para que a palavra chegasse a todos, para que todos fossem alcançados. E Jesus batia de frente com os tradicionalistas, né? Não vamos chegar nesse mérito não, mas nós vamos ver Jesus entrar no coração de um homem que era região chamado Saulo. Você quer coração mais duro que Saulo? Nós vamos ver essas pedras aqui, é um homem firme, né? Mas que resistiu. Ouviu uma pregação como aquela de Estevão. Quem não conhece a história vai ver que Estevão fala ali, desde Abraão até Cristo. E ele resistiu. Deixou ser Estevão apedrejado, mas quando chegou lá no caminho de Damasco, o que aconteceu? O Senhor Jesus foi lá e pegou ele. Por que ele pegou? Porque Paulo já tinha uma semente dentro dele, mas que as pedras, o coração não estava impedindo de crescer. Existem às vezes aspectos da nossa vida que nós não entendemos. Às vezes o seu trabalho, a sua preocupação com o dinheiro, a sua preocupação com as coisas que você vai fazer amanhã, impedem a palavra de frutificar, impedem você de romper declaração com Deus e frutificar para Ele. Não pense que dar fruto quer dizer ganhar vida, exatamente. Dar fruto é você receber vida de Deus. Porque quando o Senhor vier buscar, ele vai vir buscar o rebanho, chegar aqui, Senhor, o rebanho, o Senhor me confiou. Não, ele vai querer saber de mim. Como é que você está, pastor? Tá bom, foi fiel um pouco. Se eu tiver 1000, foi fiel um pouco. Se eu tiver 10.000, foi fiel um pouco. Se eu tiver 2 ovelhinhas, minha esposa e minha filha, vai falar assim, mas fiel um pouco. Porque tudo que você pode fazer vai ser pouco. Porque toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade vai ser aquele que se assenta no trono. Não vai ser para o homem, querido. Hoje nós estamos vendo homens preocupados em ser percebidos e percebidos em ser olhados por outros homens. Mas o Senhor enxuga. Ele quer que você tenha uma experiência na palavra com Ele. Ele diz, conhecer e prosseguir, conhecer a Deus. Satanás tem aprisionado pessoas, tem impedido pessoas. O que nós estamos vendo acontecer no Brasil, queridos, isso aí vai se espalhar. Todo mundo está pensando que isso vai melhorar no Brasil. Não vai melhorar não, isso vai piorar. A tendência é piorar. E eu estou falando isso porque eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que vai piorar, não diz que vai melhorar. É uma utopia, nós achamos que agora vai. Não, agora vai vir um avivamento, queridos. Eu quero dizer para vocês, alegrem-se com todos os problemas que nós vamos viver daqui por diante, seja no Brasil, seja no mundo. Alegrem-se com as coisas, alegrem, pois sabe que é está próximo da vida do Senhor. Ele vai se manifestar, mas eu quero dizer, você vai ser guardado na palavra. Eu estou
liberando isso daqui hoje, queridos, porque nós estamos sendo perseguidos por nossas próprias posições, por nossa própria concepção da verdade. Às vezes entra um espírito de confusão para nos enganar, e nós às vezes ficamos sem direção. Eu lembro que eu falava com o irmão lá no grupo de oração, e nós falamos: irmãos, nós temos que preservar a comunhão, porque é na comunhão que vem a saúde espiritual. É na comunhão que nós somos afiados. É quando nós revelamos quem somos de verdade para o irmão. E a Bíblia diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados uns aos outros, o sangue de Jesus vem e nos limpa de todo pecado. Você pode dar uma palmazinha por isso? Acontece. Agora, quando nós subimos, e quando nós falsificamos, e quando nós fingimos, o que acontece? Está guardado para nós a ira do Senhor. E aí, meu irmão, quando você fosse apresentar, eu te conheço, eu sei que você não vem com essa capinha, não. Mas quando há comunhão nossa, quando se expõe, às vezes, irmãos, nós pecamos. E qual o problema de falar para o nosso irmão? Temos que escolher um irmão maduro, temos que escolher um pastoreio maduro, para que esse pastoreio nos ensine: irmão, olha, vou orar por você. Mas enquanto fingimos no Facebook que nossa vida é uma maravilha, nós vamos apanhar. Interessante que a Bíblia põe Davi, né? Davi, irmãos, o reinado do Senhor Jesus, de Yeshua, é comparado ao reinado de Davi. Olha o reinado de Davi: adúltero, assassino. Davi matou muita gente, mas todos que ele matou na guerra, tranquilo. Guerra é guerra. Mas Davi assassinou uma pessoa, Urias. Davi tinha muitas mulheres concubinas, mas ele só adulterou com uma, e foi Betseba, a esposa de Urias, amigo dele. Irmãos, se Deus trata Davi, e no Salmo 30 nós vemos Davi dizer que Deus ressuscitou ele do sepulcro. E no Salmo 132 ele diz: crie em meu coração a Deus e faz a meu espírito na palavra, e não me lances fora da tua presença, mas renova em mim o espírito na palavra. Amém. Parece que Davi já conhecia Jesus antes dele vir. Não é à toa que Yeshua é Ben Davi, ou seja, é filho de Davi. Não é à toa, irmãos. Não é à toa que o Senhor semeou no nosso coração a sua palavra viva. Não é à toa que o Senhor se interessa num momento como esse, numa reunião como essa, ministrar os nossos corações. Sabe por quê? Porque os frutos que vão ser produzidos através de você vai trazer vida à sua família, vai trazer vida à sua casa, vai trazer vida ao lugar onde você vai, ao seu trabalho, aonde você for. É produzida pela palavra. Davi fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele dedica um salmo inteiro, que é o Salmo 119, a falar como ele amava a palavra, como ele amava a palavra. Aí a palavra se fez carne. Eu imagino Davi na época de... Aliás, um na época do outro, não. Imagina, Pedro ia perder. Davi ia pregar o evangelho no mundo assim, já tinha voltado, você não tinha nem nascido. Porque existe uma unção sobre Davi. Muita gente não tem mais a palavra Davi, ele significa meu amado. Por isso ele é o segundo coração de Deus. Imagina como Davi entendeu como era preciosa a palavra de Deus. Segundo e terceiro, eu quero declarar aqui que tudo que nós falamos é que pode nos contaminar. Não é o que nós comemos. Mateus 7, Jesus chama a atenção de alguns escribas e fariseus que se preocupavam muito com os seus discípulos, dizendo: olha, seus discípulos não lavam a mão. Não lavam a mão no meio. E Jesus chama ele e fala assim: bem, Isaías profetizou acerca de vocês são hipócritas. O povo me ama com os lábios, mas seu coração não. Em vão, porém, me honram e ensinam doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição de homens, como lavar os jarros e copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a essas.
quero ensinar algo para a gente terminar aqui. Houve um tempo na minha vida que eu me preocupava muito com a liturgia, que eu me preocupava muito com as pessoas, mas eu não me preocupava com aquilo que eu falava. E nós vamos ver lá no versículo 15, que ele diz assim: não há fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem, isso é o que o contamina. E ele termina de novo dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Querido, eu quero dizer, irmão, eu quero dizer que Deus, através do seu Filho, reservou para nós o melhor. Estava ainda comentando agora um pouco com o meu irmão lá no sítio, teve aniversário do meu sobrinho hoje. Isso hoje minha mãe não veio, meu pai estava lá no sítio, meu irmão chegou cansado em casa, falou assim: irmão, fica de jeito, fique em paz. Terça-feira estava aqui na oração também. Eu falava com ele sobre o encontro de homens, sobre o nosso retiro de ontem, que vai ter dia 12. Estava com outro irmão lá de Macaé que vai vir também. E eu falei: rapaz, dia 12 eu tenho certeza que o Senhor preparou algo especial para nós. Eu estava estudando aquilo que Deus colocou no meu coração para falar, para pregar com a Zé, o que São Gonçalo. Nós tivemos um momento muito bom, um momento de guerra, mas um momento muito bom, porque foi um momento de crescimento e amadurecimento. E duas coisas eu quero deixar para encerrar essa palavra, irmãos. O Senhor deseja profundamente revelar mistérios para nós. O Senhor deseja profundamente nos fazer ser filhos crescidos. A primeira grande verdade é que Deus, Ele liberou a sua palavra lá em Moisés, lá no Sinai, para guiar aquele povo no deserto para um lugar que naquela época se chamava Canaã, terra prometida. Enquanto eu estava recebendo essa palavra, uma pessoa me fez uma pergunta: por que nós chamamos de Pentateuco algo que se chama ensino? Não sei se você sabe, mas os 5 primeiros livros da Bíblia, todo mundo aqui conhece como Pentateuco, não é? Mas o nome é Torá, que significa instrução, ensino. O primeiro livro, que nós chamamos de Gênesis, na verdade, é no princípio. Sabia disso, né? Bereshit significa no princípio. Aí vem Êxodo, que significa nomes. Desculpe, Shemot, que é nomes. Êxodo não é Êxodo. Êxodo é Shemot, que é nomes. Depois vai Ikra, que não é Levítico, é Tishamei. Depois vem Números, que não é Números, é Bamidbar, é no deserto. E o último, que é Deuteronômio, que não é Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa segunda lei, mas não é Deuteronômio. O último livro desses 5 livros é Devarim, que é palavras. Agora vamos fazer um negócio legal aqui, vamos lá? No princípio, pelo nome, te chamei no deserto para te dar palavras. Tem sentido, irmão? Tudo faz sentido para Deus. Tudo faz sentido, irmão. Deus chamou o homem lá no deserto, atravessou e cuidou desse homem e ensinou a ele. Quando você pega os 10 mandamentos, Deus está ensinando o homem, tá? Ouve Israel, eu sou o Senhor teu Deus, o único Deus. Segundo mandamento: não farás outros deuses, não terás outros deuses. Terceiro mandamento: não dirá meu nome. O nome do Senhor se perdeu. Ninguém sabe o nome de Deus, né? O Deus, o Eterno, ninguém sabe. Então, Yud, Rei, Vav, Rei. Tem gente que traduz para Jeová, eu que traduz para isso, Yahvé, não sei. Não é. Não tem pronúncia. Mas Ele nos deu um nome que está acima de todo nome: Yeshua. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas encontre o caminho. A última coisa, para eu encerrar. Abra sua Bíblia em Lucas 8. Continue em Lucas 8. Assim como esse ramo de trigo, que um dia foi erva, depois teve espinha, e se encheu do fruto que é o trigo, assim somos nós diante de Deus.
E vai haver um momento que o mundo vai buscar esse Senhor, mas vai ser tarde. A Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes quando Ele vier, no dia da ira dele. Mas para os salvos, vai ser um momento de júbilo. O que nós temos que fazer, irmãos? A última vez que nós estivemos reunidos lá na casa do irmão Isaías da Emael, que são os meus pais, Deus liberou ali um momento tremendo de adoração, de louvor, e nós pudemos estar mais próximos. O casal, no final, veio conversar comigo de uma necessidade que o irmão e a irmã dele tinham. Eu fui na casa dessa pessoa, eu fui fazer visita. Tinha um senhor lá que está com soro positivo, ou seja, está com AIDS. Fui com o irmão Otávio lá, tocou um violão, eu dei uma palavra rápida. A visita foi 20 minutos. O mundo está esperando. Estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero dizer para você, querido, que ninguém acende uma lâmpada para pôr debaixo da cadeira. Ninguém põe debaixo de um vaso ou da cama, mas se põe a lâmpada no velador, para que todos que entram vejam a luz. Eu não estou falando de você, eu estou falando da verdadeira luz, que é Cristo. Quando nós pregamos a palavra, há arrependimento, há constrangimento e há rendição. Esse senhor de mais de 50 anos, aquele dia ele se rendeu à palavra. Eu não sei como está a sua vida, a sua casa, não me interessa, irmão. Mas eu quero dizer para você que a luz ainda brilha e ela está no velador. Essa noite aqui, essa luz aqui foi apresentada a você e está no velador. Eu quero dizer que em todo o tempo o maior interesse do Pai é revelar o seu Filho para nós, para que possamos olhar para Cristo e dizer para Ele: Senhor, salva-nos. Assim como aquele povo lá em Jerusalém deitava as palmas e gritava Hosana, Oxana, ou Hosana, que significa salva-nos, salva-nos de nós mesmos, salva-nos dessa geração perversa, salva-nos, Senhor, dos enganos. A luz brilha, querido, e ela está aqui essa noite. Eu queria que você ficasse em pé, nós vamos orar. As crianças que compraram, as coisas que eu sou rápido. Já terminou? Já terminou. Fique em pé. Quero que você tenha uma pessoa, que o seu irmão está do teu lado. Nós vamos orar. Não há coisa melhor do que orarmos ao Senhor e entregarmos a nossa vida. Manifestar-se nem escondida, que não haja de saber e vir a luz. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado porque a tua palavra é viva e ela não falha. O Senhor tem ministrado no nosso coração. Mais uma vez, Senhor, o Senhor é fiel. Nos ensina a escutar a tua palavra, ouvir a tua palavra e conhecê-la dentro de nós. Essa noite, Pai, nós nos rendemos a Ti, declaramos que nós precisamos que a Sua vontade se cumpra. Nós queremos ser salvos. Mas dentro de nós, Senhor, às vezes o nosso coração está duro. Às vezes há entidades querendo roubar essa palavra. E como espinhos, às vezes, as nossas
preocupações diárias com o nosso dinheiro, com os nossos relacionamentos, com a nossa própria família, tem sufocado essa palavra. Mas por tua misericórdia essa noite, por tua vontade, nos revela, Senhor. Nós pedimos a Ti, Pai, com o coração quebrantado, porque às vezes não temos força, às vezes nós desanimamos, mas o Senhor nos trouxe essa noite aqui, Senhor, para vivificar essa palavra dentro de nós. E como chuva seródia, como temporão, venha derramar sobre nós água viva, para que essa terra seca se torne úmida. E possamos crescer em Ti, e possamos nos fortalecer em Ti, e possamos nos frutificar em Ti. Queremos orar, Senhor, por nossos irmãos que não estão aqui hoje, que podemos dizer que perderam a Sua palavra. Seja com Ele na sua residência, na sua casa, e nos ensine a ser ousados, como nessa quarta-feira lá do irmão Francisco, que recebeu o Senhor no coração, abriu o seu coração, está sedento por Ti. Abençoa-nos essa noite, em nome de Jesus. Amém. Bem, querido, nós vamos cantar uma canção. Depois dessa canção, continue em pé. Nós vamos encerrar a nossa reunião. Tenho certeza que Deus falou com você. Pode falar abençoados. Amém. Diga amém. Deus